Aleluia. Aleluia. Tome posse disso, querido. Aleluia. Um novo começo. Deus tem um novo começo para a minha vida e para a sua vida, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Obrigado, Nessa unção, Jesus, nesse poderoso. mover de um novo começo, Glória a abra Deus. sua Bíblia no livro de Juízes, Aleluia. capítulo 16, para a honra e Aleluia, glória Jesus. do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Livro de Aleluia. Juízes, capítulo 16. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. A gente vai ler do versículo 15 até o versículo 22. Vamos falar um pouquinho sobre Sansão. Conhece? Conhece, né? Sansão. Seu nome significa sol, o filho do sol, o pequeno sol. Livro de Juízes, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 22. Amém? Deus é bom. Amém, Jesus. 16, né? Isso. Livro de Juízes, capítulo 16, vamos ler do versículo 15 ao versículo 22. Querendo Deus. Aleluia. Diz assim o texto. Então ela é Dalila. Então ela lhe disse: mas como me dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste no que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração. Isto é Sansão. E disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou o nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já se lhe descobria todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi desta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do seu cabelo, da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei desta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e lhe fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Versículo 22. E o cabelo de sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado ou raspado. Amém? Para mim, esse texto, essa história de Sansão, é uma das histórias mais tristes que tem na Bíblia. É uma história mais que nós realmente temos que parar, ler com atenção e pedir a Deus misericórdia para que isso nunca aconteça conosco. Porque aqui conta a história da decadência de um líder, de um homem que foi chamado por Deus para liderar, de um homem que foi chamado por Deus para fazer a diferença na sua nação, um homem que foi ungido, que foi separado,
que foi preparado para conduzir e guiar o povo de Deus. Só que em um determinado momento de sua vida, Sansão começou a andar por outros caminhos. A um determinado momento da sua vida, Sansão começou, ele como um juiz, ele começou a legislar em causa própria. E a gente começa a ver alguns detalhes na vida de Sansão que nos mostra como ele estava fora dos propósitos e dos caminhos do Senhor para a vida dele. Sansão é conhecido pela sua força. Sansão é conhecido como o homem, segundo a Bíblia, mais forte que já existiu. Não que ele, por ele mesmo, fosse forte, mas a unção de Deus que havia sobre a vida dele, em determinados momentos, permitia, concedia a ele uma força descomunal, uma força desproporcional, que todos ficavam perguntando, de onde vem essa força? Claro que a forma lúdica, quando a gente vai falar sobre Sansão para alguma criança, ou vai dar uma aula infantil, você já deve ter visto em desenho, às vezes até filme, coloca Sansão, aquele camarada bem alto, fortão. Mas a gente lendo a Bíblia, entendendo a palavra de Deus, Sansão ele não era forte, não era alto, musculoso. Ele era um homem normal, um corpo normal, um estereótipo normal. Por quê? Porque se você vê um camarada de 2 metros de altura, 2 de largura, você não vai ficar se perguntando de onde vem a força dele. Você vai ver que o cara é forte. Para Sansão realmente despertar a curiosidade de todos da onde vinha a força dele, com certeza Sansão ele era um homem normal. Só que quando o Espírito Santo se apossava dele, ele tinha uma força totalmente desproporcional. Alguns escritos antigos, judaicos, vão dizer que além disso, Sansão tinha até algumas deformidades físicas, principalmente nas suas pernas e nos seus pés. A Bíblia não fala isso, alguns escritos judaicos antigos. Eu não duvido, porque às vezes Deus ele é um pouco irônico. Deus vai falar, não, tu vai ser o cara forte, mas as pessoas vão vir para você e vão olhar, esse cara é o forte? Esse que é o Sansão? Que habita a força nele? Já viu aquela pessoa que ninguém dá nada, mas é tremendamente usada? Esse irmãozinho aí que prega, que faz e acontece? É essa irmã aí que ora e o Espírito Santo usa e todo mundo é curado? Essa pessoa aí que nem estudou, que não tem preparo, que não tem faculdade, que não tem nenhum estudo. Deus ele tem dessas coisas. Então eu não duvido de Sansão, além de ser um homem normal, tivesse até algum tipo de deficiência física. Mas isso são algumas teorias, não tem como se comprovar. Interessante a gente ver a história de Sansão desde o seu nascimento, Mais uma vez, Sansão era filho de um casal improvável. Deus tem falado muito comigo sobre isso, sobre pessoas improváveis que vivem o sobrenatural de Deus. Sansão, filho de Manoá. Manoá significa, deixa eu ver aqui a minha cola, descanso e paz. Manoá tinha sua esposa, a Bíblia não menciona o nome da esposa, mas eu sou curioso, fui pesquisando, em alguns livros, algumas literaturas voltadas para a cultura judaica, vão dizer que o nome da mãe de Sansão significava Azeleupoti. Azeleupoti. Se alguém estiver esperando uma menina, já fica a sugestão de nome, Azeleupoti. Ela vai gostar muito. Então, Sansão era filho desse casal. A Bíblia não menciona o nome da mãe, mas diz que ela não podia ter filho. Ela era estéril. Mais uma vez aí, Deus chamando mulheres que não tinham capacidades naturais, para gerar um sonho de Deus. Às vezes você, mulher, não se vê capacitada, não se vê preparada para viver e para gerar os sonhos de Deus, mas Deus ele pode te chamar, porque a provisão, a capacidade, a unção não vem do homem, não vem de você, vai vir do Senhor.
E o anjo de Deus aparece a Manoá e fala para ele que eles teriam um filho, que esse filho seria responsável por libertar o povo da opressão dos filisteus. Nesse período aqui é o período que Israel vivia governado por juízes. Juízes eram um homem preparado, ou uma mulher, que aconteceu, preparada por Deus, capacitada, que julgava o povo durante determinado momento. Samuel foi o último juiz. Depois de Samuel, Deus levanta o rei Saul. Mas antes disso, o povo de Israel viveu por um longo momento, por um período longo, sendo governado por juízes. O povo sai do Egito com Moisés, depois de Moisés morre, se levanta Josué, depois Josué vem a morrer também, e vão se levantando vários juízes, Otiniel, Débora, Gideão, vários outros juízes. E Sansão foi um desses juízes da tribo de Dan. E desde o seu nascimento, a vida de Sansão foi toda preparada para ele servir a Deus, servir ao ministério que ele foi chamado por Deus. E além disso, Sansão ele era nazireu. O que era um nazireu? Era aquela pessoa que se dedicava exclusivamente ao Senhor para um determinado fim. E um selo desse chamado, desse ministério, desse nazireado, daí vem o nome Nazíria, o nome da minha mãezinha querida, Um desses selos era que a pessoa não cortava o cabelo, e não poderia tomar bebida forte, não poderia tomar vinho, e não poderia tocar em nada imundo, principalmente em coisa morta, morto, defunto, seja homem, seja animal. O nazireu não podia tocar. Era um sinal, era um símbolo da santidade dele ao Senhor. Então Sansão, desde a sua infância, ele foi criado dessa forma. Ele era uma pessoa separada, ele era uma pessoa santificada. Santificado significa separado. Então imagina aquela criança que tem um seu lar evangélico e desde pequenininho foi criado ali dentro da igreja, aprendendo os preceitos do Senhor, aprendendo a amar o Senhor, a honrar, entendendo que ele tinha um ministério. Então Sansão foi crescendo, sendo que chegou uma determinada época na vida de Sansão já na sua vida adulta, que Sansão começou a se afastar um pouco dos propósitos de Deus, daquilo que Deus queria para ele. Sansão começou a se interessar por mulheres que ele não poderia se interessar. Ele, como judeu e principalmente como nazireu, para ele procurar uma esposa, deveria ser da sua tribo. Primeiramente do seu povo, tinha que ser de Israel, e além de tudo tinha que ser da tribo dele, da tribo de Dan, que era um costume entre o povo judeu. Só que Sansão começa a se interessar pelas mulheres de outras regiões, pelas filisteias. E Sansão ele fica, não, porque eu quero, porque eu estou apaixonado, porque eu quero. Já viu aquele jovem? Não quer ouvir o conselho dos pais, não quer ouvir o conselho da mãe e do pai, não, porque eu quero, porque eu já sei, eu conheço a minha vida, eu sei o que eu quero para mim. E não entende, não considera que os pais já têm uma experiência de vida. Tudo aquilo que ele vai viver, os pais já viveram. Então os pais eles procuram orientar os filhos. Chega uma época, uma determinada época, que você não pode mais, digamos assim, pegar o seu filho de 18, 19 anos e botar ele de castigo. Não vai sair de casa, vai levar uma chinelada. Não cabe mais. Então Sansão ele começa a querer ficar independente, quer tomar as decisões dele, quer tomar as atitudes que ele acha melhor para ele, e ele começa a se envolver com outras mulheres que não era da vontade de Deus. Interessante que a gente começa a analisar a vida de Sansão, e na vida dele, o que foi laço para a vida dele foi essa questão de relacionamentos. Todos os relacionamentos que Sansão se envolvia sempre dava errado. Por quê? Porque ele começava errado. Tudo que nós começamos errado não tem como prosperar.
Não adianta eu começar a fazer algo errado e pedir para Deus abençoar. Por quê? A base está errada. Eu não busquei direcionamento, eu não busquei orientação de Deus, eu não ouvi os meus pais. E Sansão começa a se envolver com uma mulher filisteia. Eu não vou me prender muito na história, que eu quero chegar no final. E ele fica noivo de uma mulher, e uma vez, no caminho, ele indo para esse noivado, ele se encontra com um leão. E ele vai, ele mata o leão, ele pega o leão e rasga o leão com as suas próprias mãos. E depois, no caminho de volta, ele retornando, aquele leão morto está cercado, cheio de mel, né, de aquela colmeia, né, de mel e abelha, na carcaça ali no cadáver do leão. E ele pega aquele mel e ele se alimenta daquele mel e leva para os seus pais. Você lendo, a gente vê nessa história, não tem nada demais. A gente até se impressiona. Nossa, matou um leão. Mas lembra que eu falei? Sansão, ele tinha uma aliança com Deus. Ele tinha um voto. Ele não podia tocar em coisas mortas. Ele não podia tocar em nada morto. Então a gente vê em pequenos detalhes que a pessoa já vai se afastando do propósito de Deus para a vida dela. E muitas vezes, aos olhos humanos, é algo até louvável. Nossa, ele matou um leão. Caramba, ainda pegou o mel e levou para sua família. Para muitos foi motivo de aplauso, de sucesso. Mas Deus se entristeceu com aquilo. Muitas vezes nós fazemos coisas que as pessoas até aplaudem, que as pessoas acham bonito, que as pessoas se impressionam. Nossa, que impressionante. Mas Deus, ele sabe que aquilo não está o agradando. Muitas vezes na intenção de impressionar os homens, muitas vezes na intenção de agradar os homens, nós estamos desagradando a Deus. Nós estamos quebrando a nossa aliança com Deus. E Sansão, ele começa ali a quebrar, mesmo que por algo pequeno, ele começa a quebrar a sua aliança com Deus. No decorrer da história, você já conhece, Sansão, ele fica noivo, ele propõe um enigma, e ninguém consegue decifrar o enigma, até foi dentro da história que ele viveu, com o leão. E os filisteus chegam para a noiva dele: olha, você tem que persuadir, você tem que fazer com que Sansão conte o segredo dele para você, e você vai falar para a gente. Senão a gente vai matar você e vai matar a sua família, tal. E a noiva de Sansão começa a persuadir, começa a incomodar. Chega um tempo que Sansão não aguenta mais e conta o segredo para ela. E ela vai e conta o segredo lá, o enigma, para os filisteus. Então a gente começa a observar que o diabo, ele começa a jogar as setas. Da mesma forma que Dalila conseguiu convencer Sansão a falar do seu segredo com Deus, essa mulher também havia conseguido tirar o segredo de Sansão. Sansão, como um líder, como um juiz, mas ele era totalmente vulnerável em seus relacionamentos. Ele conseguia ser persuadido pelas mulheres. Era um ponto fraco. E os filisteus ficam sabendo do enigma, eles contam, Sansão fica com raiva e dá uma confusão tremenda, o noivado desmancha o noivado, o casamento não acontece. E Sansão fica com raiva, ele pega 300 raposas, amarra de 2 em 2, né, lá na cauda, e taca fogo na serra dos filisteus, e dá uma confusão tremenda. Depois os filisteus vai e matam a noiva dele. Como eu falei no início, Sansão, ele lutou várias guerras, mas nenhuma dessas guerras foi a favor do povo de Deus. Todas as guerras que Sansão lutou foi de cunho pessoal. Sansão usou o seu talento, Sansão usou o seu dom, a unção de Deus que havia sobre ele, para resolver coisas pessoais, e não para usar em favor do povo, para libertar o povo. E muitas vezes até prejudicava ainda mais o povo, porque o povo sendo dominado pelos filisteus, os filisteus sofrendo com Sansão, quem acabava sofrendo era o povo. Eu não estou falando de um homem qualquer, eu estou falando de um líder, de um juiz.
podemos até dizer, conjecturar, de um pastor. E infelizmente hoje em dia estamos vivendo momentos tão difíceis, com pastores, com líderes, pessoas que têm escandalizado o nome de Deus, que têm escandalizado o Evangelho. Mas como eu tenho falado para algumas pessoas, infelizmente isso não é novidade. Infelizmente não é um fato novo. Mas voltando para a história de Sansão, e Sansão ficava indignado, qualquer coisa que acontecia com Sansão, Sansão ficava nervoso. Interessante, querido, que o poder de Deus se apossava de Sansão da mesma forma. Por quê? Porque Deus tinha uma aliança com ele. Muitas vezes o fato de Deus usar a mim e a você não significa que nós estamos no centro da vontade de Deus. Deus nos usa porque Ele tem uma aliança conosco. Deus nos usa porque Ele tem uma palavra, Ele liberou uma palavra, e Deus não retira aquilo que Ele dá. O fato de eu e você estar sendo usado por Deus não quer dizer que nós estamos sendo aceitos por Deus. Deus usa quem Ele quer. Por isso que o que mais importante do que ser usado por Deus é ser aceito por Deus. Será que nós temos sido apenas usados por Deus? Ou será que nós também temos sido aceitos por Deus? Interessante, você vai ver, eu não li esse versículo, mas no capítulo 15, versículo 20, fala que Sansão governou, julgou, melhor dizendo, Israel durante 20 anos. Só que se você prestar atenção, geralmente essa menção que se faz de um juiz ou de um rei, se faz quando ele morre, não se faz quando ele está vivo. Se você analisar a história dos reis e dos juízes, só depois que ele morre que se faz menção. E fulano julgou Israel durante tantos anos. E fulano reinou sobre Israel durante tantos anos. Mas Sansão talvez é o único que a Bíblia vai falar nisso enquanto ele está vivo, no meio de sua vida. Por quê? Porque ministerialmente Sansão já estava morto. Porque no capítulo 15, versículo 20, é aquela passagem que Sansão, com uma queixada de mula, mata mais de 1000 filisteus. Que depois ele sente uma grande sede e ele clama a Deus, e Deus fere a rocha e ele se alimenta. E ele sacia a sua sede. E depois disso fala que ele governou, que ele julgou Israel durante 20 anos. Sansão ele não tinha mais uma comunhão com Deus. Sansão estava desprezando o ministério dele. Sansão estava desprezando a unção de Deus que havia sobre a vida dele, tendo uma vida totalmente desregrada, andando com prostitutas, com meretrizes. Muitas pessoas, querido, por se acostumarem a serem usadas por Deus, acham que não precisa mais ter uma vida de santidade, acham que não precisa mais ter uma vida de oração. Ela acha que a vida dela é uma exceção. Não, comigo é assim, Deus me usa. Quando precisa, quando Deus está precisando de mim, olha só que petulância. Quando Deus precisa de mim, Ele me levanta, Ele me capacita, eu prego, eu oro, eu canto, eu curo, eu expulso o demônio, eu faço tudo. Como se Deus dependesse dele. Deus não precisa de nós, querido. Deus não depende de nós. Nós que dependemos dele. Nós que dependemos da graça e da misericórdia de Deus para a nossa vida. E Sansão sempre revoltado e andando uma vez, como a gente leu aqui no capítulo, no início, ele desce para uma cidade e ele conhece Dalila. Se apaixona. Ficou apaixonado. Interessante que eu falei o significado do nome de Sansão, não é isso? Sansão significa sol, ou filho do sol. Alguns estudiosos vão dizer que Sansão recebeu esse nome pelo próprio Deus, porque Deus ele é o sol da justiça. O Salmo 84 diz que o Senhor é um sol e escudo. Então Sansão recebe o nome do próprio Deus. Sansão significa sol, filho do sol, pequeno sol. E ele se envolve com Dalila. Aí olha que interessante.
Sabe o que significa o nome Dalila? Pesquisando mais a fundo, aquela que escurece, aquela que apaga, aquela que diminui. Olha que contraste. Um homem que tem um nome que significa sol se apaixona por uma mulher que tem um nome que significa aquela que apaga, aquela que faz diminuir, aquela que faz escurecer. Aí eu te pergunto, será que Dalila era a mulher que Deus tinha para a vida de Sansão? Será que Dalila era a mulher que realmente Deus separou para ele? Por isso que eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar para jovens casais, eu sempre falo, tenha muito cuidado para quem você escolhe para se relacionar. Porque a pessoa que nós nos relacionamos, que nós escolhemos para viver a nossa vida, vai influenciar muito o nosso ministério. É impossível você ser uma pessoa com chamado, com ministério, e casar com uma pessoa que não tem chamado nenhum. Não vai dar certo. Quando a Bíblia fala de julgo desigual, não é só entre o ímpio e o justo. São pessoas que tenham visões diferentes, pessoas que tenham chamadas diferentes. E Sansão se apaixonou. Por quem? Por aquela que diminui, por aquela que escurece, Dalila. E ele fica apaixonado, ele começa a se relacionar com Dalila, se esquecendo totalmente do compromisso, da aliança que ele tem com Deus. Aí vai entrar o texto que a gente leu. Os filisteus percebem que Sansão estava apaixonado por Dalila. Olha que decadência, querido. Um juiz, o líder de uma nação, apaixonado, vivendo por uma mulher, tendo relação ilícita com essa mulher. E todo mundo na cidade já tinha percebido isso. Interessante que o texto fala que ele se apaixonou por ela. Melhor, o texto diz que ele amava. Em nenhum momento diz que Dalila correspondia aos sentimentos dele. Sansão, ele era muito fraco nas suas emoções. Ele não conseguia dominar, controlar os seus sentimentos. E os filisteus, percebendo isso, percebendo esse quadro, o que é que eles fazem? Subornam Dalila. Oferecem a ela 1.100 moedas de prata para ela conseguir tirar o segredo de Sansão. O inimigo, querido, sempre vai querer saber o teu segredo. O inimigo sempre vai querer saber qual é o segredo da sua intimidade com Deus. Por que Deus te ama tanto? Por que Deus tem algo contigo? Por que Deus te usa? Mesmo eu e você sendo tão falhos, tão pecadores. Mas por que Deus usa ele? Por que quando ele prega, por que quando ele abre a boca, Deus usa? Porque o inimigo, ele vê as nossas falhas, ele vê as nossas fraquezas. E ele acha que Deus não vai nos usar por isso. Mas Deus nos usa. Por amor, graça e misericórdia. Ele nos usa. Às vezes você não precisa nem abrir a boca. O lugar que você chega já é abençoado pela tua presença lá. Mas Sansão, querido, não estava mais fazendo diferença nenhuma. A presença de Sansão já não fazia mais diferença nenhuma. E a maior tragédia na vida de um cristão é quando ele se torna uma pessoa qualquer. É quando ele já não faz mais diferença nenhuma no ambiente que ele está. E mais do que isso, quando ele começa a brincar com as coisas que Deus deu para ele. E Sansão, ele começa a brincar com a aliança que ele tinha com Deus. Dalila ficava, ai meu amor, conta para mim, no que consiste a sua força? Você é tão forte. Ah, se me prender assim, eu fico fraco. Ela ia, prendia. Sansão, acorda, os filisteus vão te pegar. Ele acordava e se soltava. Ah, você está debochando de mim. Ele morrendo de rir. Ah, Sansão, me conta a sua força. Só que mesmo sem ele perceber, a cada vez que ele falava, ele se aproximava mais. Ele se aproximava mais. Se me amarrar com 7 teias, se prender o meu cabelo. E chega uma hora que Dalila começa a importunar. E cai entre nós. Mulher, quando quer importunar um homem, elas conseguem. É verdade ou não é?
verdade. E Dalila importunando, o texto diz, a ponto de Sansão ficar angustiado até a morte. E o texto fala, aqui no versículo 17, e descobriu-lhe todo o seu coração. Para quem você tem descoberto o seu coração, querido? Para quem você tem contado os seus segredos? Para quem você tem compartilhado as suas intimidades? Sansão estava compartilhando a vida dele, a aliança dele com Deus, com uma prostituta. Com quem você tem falado da sua vida? Com quem você tem compartilhado os segredos que Deus tem com você? Sansão não soube escolher. Sansão não teve discernimento. Interessante que ele vai dizer aqui no versículo 17. E descobriu-lhe o seu coração e lhe disse, nunca subiu navalha à minha cabeça, porque eu sou o nazireu de Deus. É a primeira vez que Sansão vai fazer menção ao nome de Deus. Em nenhum outro momento Sansão faz menção a Deus. Aqui é a primeira vez. Quando Sansão fala o nome de Deus, quando Sansão faz menção ao nome de Deus, Dalila percebe, opa, ele não fala o nome de Deus em vão. Ele é nazireu, ele não pode. Além de judeu, ele é nazireu. Então ele mesmo deu a chave para Dalila. Primeira vez que ele faz menção ao nome de Deus. Então Dalila percebeu, então ele está falando a verdade. E Sansão abre o coração dele. Sansão estava apaixonado. Sansão só queria saber de Dalila. Ai, Dalila, Dalila, Dalila. E ele não percebia, querido, que o ministério dele estava arruinado. E quando ele conta o segredo, ele fala tudo aquilo que Dalila queria. Olha só que vergonha. Versículo 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Um homem tão forte, tão poderoso, tão usado por Deus, totalmente rendido para uma mulher. O diabo, ele quer sempre nos envergonhar, querido. O diabo, ele não se satisfaz só em nos derrotar. Ele quer nos envergonhar. Um homem que tinha pouco tempo atrás tinha matado 1000 homens, não conseguiu vencer uma mulher. Rendido, totalmente indefeso, nos joelhos de Dalila. E Dalila, sem misericórdia nenhuma, sem pena nenhuma, chama os inimigos de Sansão. E eles cortam o cabelo de Sansão. E o mais triste, querido, quando Sansão acorda, ele nem percebe que o Espírito Santo de Deus já havia se afastado dele. Ele nem percebeu. Ele acorda, ele diz, ela acorda Sansão, Sansão, desperta, os filisteios sobre você. E ele levanta, talvez com ironia, zombando, vou sair como das outras vezes. Vou pregar e vai ser bênção como as outras vezes. Vou orar pelos enfermos, eles vão ser curados como sempre. Eu vou cantar e a unção vai cair como sempre caiu. Vou estender a mão e vou expulsar os demônios como eles sempre fogem. Virou rotina, né? Deus sempre usa. Normal. Mas Sansão não percebeu. Ele estava tão insensível, ele estava tão cego, que ele não percebeu. E o que é que eles fazem? Aqui no versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e lhes arrancaram os olhos. Primeira coisa que eles querem fazer com o líder, tirar a visão. Por quê? Porque não existe líder sem visão. Como é que alguém vai liderar se ele não está enxergando o caminho? Por que logo arrancaram os olhos dele? O problema dele era a força, já estava fraco. Mas Sansão era um líder.
Sansão, ele era uma referência. Sansão, ele era um exemplo. Então eles arrancaram os olhos. Por quê? Tirando os olhos, o líder perde a visão. Sem visão, não existe liderança. Cuidado com a sua visão. Cuidado com os seus olhos. Sendo, querido, que Sansão não estava cego aqui no versículo 21. Ele já estava cego bem antes. Desde o início do capítulo. Quando ele se achega para Dalila. Quando ele abre o coração para uma mulher que não era da vontade de Deus para a sua vida. E isso só foi a concretização do que já estava acontecendo. Então o líder preso, cego, e eles colocaram Sansão numa posição de extrema vergonha. Colocaram ele para empurrar o moinho. Isso é uma posição de escravos, daqueles escravos mais subalternos que podiam existir. Um homem tão forte, e também uma forma de deboche. Um homem tão forte, tão poderoso, temido por todos, usado por Deus, empurrando o moinho, dando voltas e dando voltas. Quantos líderes nós conhecemos, quantos pastores, quantos homens e mulheres de Deus perderam a visão. A gente pode até colocar Sansão também naquela música da pastora Ludmila. Se lançaram você em uma cova e ferido, perdeu a visão. Muitos líderes feridos e sem visão. Muitos pastores feridos que já perderam a visão. Envergonhados, humilhados. Talvez a maior tristeza de Sansão não foi nem ter perdido a visão. Foi depois a vergonha de onde eu fui parar. Sabe quando aquela pessoa lá cai em si? Igual aquele texto do filho pródigo, caindo em si. Quando a pessoa olha, o que eu estou fazendo? Onde é que eu estou? Eu sou um líder, eu sou um pastor, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu estou aqui, preso, envergonhado. Mas como eu falei no início, querido, Deus, ele é um Deus de recomeço. Deus, ele é um Deus de novos começos. Deus, ele é um Deus que escreve uma nova história. A história não termina enquanto Deus não disser que terminou. Para nós, olhando aqui, o que a gente vai dizer? Acabou. Não existe mais Sansão. Está preso. Está cego. Ele não estava cego. Cego é aquela pessoa que tem olho e não enxerga. Sansão perdeu a visão. Perdeu os olhos. Nem olhos, eles arrancaram. Pegaram a faca e arrancaram os olhos de Sansão. Não tinha mais esperança. Mas repete comigo. E os seus cabelos voltaram a crescer. Que isso, pastor? Tá falando do meu cabelo vai crescer? Tem uma turma aí, né, que as telhas já voaram. Mas não é de cabelo natural que eu estou falando. Estou falando de esperança. Estou falando de renovação de aliança. Os seus cabelos voltaram a crescer. O cabelo de Sansão, querido, voltou a crescer. Deus estava renovando a sua aliança com Sansão. Deus olhou para Sansão e falou: eu que chamei, eu que separei. Em nenhum momento, querido, Deus se surpreendeu com a atitude de Sansão. Sansão não pegou Deus de surpresa. Você acha que Deus não sabia que tudo aquilo iria acontecer? Claro que sabia. Sansão não surpreendeu a Deus. Sansão surpreendeu a nós, mas a Deus não. Você acha que essas lideranças que estão aí nos noticiários estão surpreendendo a Deus? Não. Surpreende a mim, surpreende a você, talvez. Mas a Deus não. Deus não se surpreende com o ser humano.
Deus conhece a nossa história. Toda a nossa história está escrita no livro de Deus. E Deus olha para a situação e fala: eu vou dar mais uma chance. Fui eu que levantei. Fui eu que ungi. Fui eu que capacitei. Eu vou dar mais uma chance. E o cabelo de Sansão começou a crescer. Interessante que ninguém reparou, ninguém observou isso. Descobriram o segredo, mas não repararam que o cabelo de Sansão voltou a crescer. Querido, eu quero falar para você que não importa a situação que você esteja. Não importa se você já perdeu a visão, se você está sendo humilhado, se você está dentro de um cárcere, em um poço, rodando um moinho. Deus pode fazer com que os seus cabelos voltem a crescer também. Deus tem o poder de renovar a aliança. Deus tem o poder de restaurar o chamado. Deus tem o poder de derramar uma nova unção sobre a sua vida. E Sansão rodando o moinho, e seu cabelo crescendo. E Sansão sendo humilhado, mas o seu cabelo estava crescendo. O que eu quero dizer com isso? Que nem sempre o processo vai ser tranquilo. Que nem sempre o processo da restauração vai ser agradável. Nem sempre o processo do recomeço vai ser uma história bonita de se contar. Mas vai acontecer. Aleluia. E o cabelo de Sansão começou a crescer. E o cabelo de Sansão voltou a crescer. Deus pode fazer, querido, que o seu ministério seja restaurado. Não diga que acabou. Não diga que é o fim. Eu estou batendo nessa tecla. Não diga que é o fim. Não diga que acabou. Deus pode fazer. E chega um dia, chega um momento que ele e os filisteus vão cultuar ao Deus deles, Dagon. E levam Sansão como um espetáculo para rirem, debocharem e zombarem de Sansão. Só que eles não estavam zombando de Sansão. Eles estavam zombando do Deus de Israel. E eu estava lendo que esse templo comportava mais ou menos a fase de 3.000 pessoas. Só que estava super lotado. Tinha gente no telhado, tinha gente em volta, tinha gente do lado de fora. Porque era um espetáculo. Sansão, o juiz de Israel, um homem com uma força que ninguém entendia, estava lá preso, cego. E vamos lá escarnecer deles então. E eles pegam Sansão e colocam lá, no meio do templo de Dagon, algemado, preso. E onde os filisteus colocam Sansão? Na coluna principal. Ele pede, para ser escorado. E colocam ele lá. Às vezes o próprio inimigo, querido, coloca, às vezes o homem, a mulher de Deus, na posição certa. Mesmo que faz com que nós estejamos na posição certa para fazer aquilo que Deus quer. Você conhece a história. Sansão, ele ora a Deus e ele pede uma última chance. Talvez aquilo que eu e você precisamos também de mais uma chance. E Sansão, ele ora: Senhor, me dá mais uma chance. Eu sei que eu não fiz certo. Sansão ele tinha aberto o coração para Dalila. Agora ele estava abrindo o coração dele para Deus. Deus, eu sei que eu não fiz. Estou conjecturando, tá? Não foram com essas palavras. Deus, eu sei que eu não levei a sério o meu ministério. Eu brinquei com a tua palavra. Eu fui negligente. Eu te desonrei. Mas me dá mais uma chance. Às vezes ele fala: mas eu não sei orar, não sei com que palavra usar. Fala a palavra que está no teu coração, querido. Deus te conhece. Abre o teu coração para Ele. Fala o que você sente. Fala o que você precisa. Não fica rodeando, não. Não tem o pai, quando o filho vem falar com o pai, o pai já olha assim, o pai já sabe o que o filho quer. E o pai fica: mãe, pai, é que eu queria. É que o pai e a mãe já sabem o que o filho quer. Deus sabe o que nós precisamos. E Sansão abriu o coração. E ele pediu mais uma chance. Deus, nem que eu morra junto. Sansão não queria morrer.
Ah, mas Sansão se suicidou, eu não queria morrer. Ele se sacrificou, foi diferente. Ele falou, Deus, que eu morra junto, não me importa, mas que eu venha honrar o teu nome, que eu venha me vingar, que eu venha destruir todos esses homens e mulheres que têm zombado de ti. E uma coisa interessante, que Sansão ele empurra a pilastra, ele se projeta, né, sobre as pilastras, empurra, e todos morrem o quê? Esmagados, né? As colunas caem, sendo que Sansão não morreu esmagado. Deus preservou o corpo de Sansão. Como é que você sabe, pastor? Porque o texto diz. Depois a sua família foi lá e pegou o corpo. Enterraram ele na sua cidade. Olha como Deus é detalhista. Olha como Deus, até nos pequenos detalhes. Porque qual era a lógica? Sansão morrer esmagado, aquele monte de pedra, aquele lugar lá que todo mundo estava reunido. Sansão estava lá embaixo, empurrou a pilastra e tudo caiu por cima dele. Sansão morreu, mas não da forma que os inimigos morreram. E ele matou mais na sua morte do que ele matou em vida. No fim da sua história, no fim do seu ministério, Sansão conseguiu cumprir a sua função de juiz. Não precisava ser assim. Não foi isso que Deus sonhou para a vida de Sansão. Não foi isso que Deus projetou para a vida de Sansão. Sansão escolheu seus próprios caminhos e sofreu a consequência disso. Mas Deus permitiu que no final de sua vida, Sansão honrasse o nome de Deus. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está o seu ministério. Eu não sei em que posição você está. Mas eu quero dizer para você, querido, existe um novo recomeço. Existe um recomeço. Existe uma nova história. Deus pode escrever uma nova história. Basta você querer. Deus pode fazer com que os seus cabelos também voltem a crescer. Deus pode também fazer com que a sua aliança, com que o seu ministério, com que o seu chamado seja renovado em Deus. Amém? Era essa a palavra. Era essa a palavra que eu queria ministrar na sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Cuidado com as Dalilas. Cuidado com pessoas que fazem diminuir o seu ministério. Com aquelas pessoas que fazem escurecer. Você foi chamado como sol. Você é filho do sol. Você é filho do sol da justiça. Não permita que pessoas que façam escurecer a sua luz, que façam apagar a sua luz, se aproximem de você. Cuidado para com quem você abre o seu coração. Cuidado. Não termine como Sansão. Deus tem coisas maiores para você. Amém? Nós vamos estar orando, vou passar para a pastora Tânia. Que Deus venha te abençoar no nome de Jesus. Amém? Pastora Tânia.